Hi pessoal, nesse vídeo então eu vou apresentar uma evolução da Covid-19, tendo como base os dados epidemiológicos apresentados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria a partir da data que eu comecei a acompanhar esses boletins epidemiológicos publicados pela Prefeitura aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, qual seja o boletim epidemiológico do dia 13 de junho de 2020, e posteriormente o boletim do dia 17 de junho de 2020. A partir desses boletins epidemiológicos, eu faço uma comparação referentemente à evolução da Covid-19 aqui em Santa Maria, com a data, o boletim epidemiológico de hoje, de ontem, também publicado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. Eu ressalto que atualmente, quando nós atingimos mais de 1.000 casos, quase 2.000 casos, já soma aqui em Santa Maria, referentemente à Covid-19, a interpretação dos dados referentemente a essa doença, essa infecção causada pelo SARS-CoV-2, dados que eu considero relevante comparativamente com dados, por exemplo, obtidos de cidades, de centros maiores, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, em que o número de pacientes que chega, que são atendidos nos hospitais, nas instituições públicas, nas instituições privadas, é bem maior do que o que ocorre aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de maneira que aqui, a despeito dos dados serem subestimados, eles proporcionam uma interpretação sobre a minha óptica mais acurada a respeito do real evento biológico ou dos eventos biológicos ou fisiopatológicos decorrentes dessa infecção do que quando comparados com esses dados obtidos de centros maiores, porquanto aqui se tem um controle sobre a minha óptica mais acurado, de fato, acerca da infecção, acerca do número de mortes realmente causados pela Covid-19. Contudo, eu ressalto que eles, mesmo assim, eles são subestimados, porém mais acurados sob a minha óptica do que os oriundos dos centros urbanos mais numerosos, como com uma população mais numerosa, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, essas cidades. E eu faço essa análise comparativa com um intervalo de tempo de cerca de um mês, e em que nós podemos constatar que, de fato, a Covid-19, em termos de Brasil, em termos de Estados Unidos, em termos de outros países como a Índia e outros países no mundo em que o número de casos ainda, em relação ao continente africano, a África do Sul, em que o número de casos ainda está numa curva ascendente, a despeito de algumas autoridades sanitárias mencionarem que no Brasil já se encontra em um platô. Entretanto, em algumas cidades do interior do Brasil, tal como em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, que é uma cidade mediana, essa curva ainda se encontra ascendente. Então, eu reputo esses dados extraídos a partir da evolução da Covid-19 aqui em Santa Maria como bastante relevantes, não somente para a população local, a população do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas também dos países de língua portuguesa, no direcionamento de comparar a evolução da Covid-19 em uma cidade mediana, média do Brasil com as cidades dessas localidades desses países. No mais,
sugiro que vocês continuem assistindo esse vídeo. De maneira que, como nós vimos no vídeo anterior, no dia 13 de junho de 2020, existiam na cidade 362 casos confirmados e 7 óbitos. Relativamente aos dados, vamos adiantar aqui o vídeo anterior para que a gente possa, relativamente aos pacientes internados em UTI, os dados eles eram divulgados pelos discriminando os diferentes hospitais aqui da região, Hospital de Caridade, Hospital Universitário, Hospital Regional, o Hospital da Polícia Militar, que na época não possuía leitos de UTI, não foi alencado, não foi citado nessa tabela. Então era bastante simples a gente conseguir acompanhar a evolução dos casos em UTI. E no dia 13 de junho existiam 10 casos de pacientes internados em UTI no Hospital de Caridade, existiam 7 pacientes internados no Hospital Universitário aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e existiam 6 casos internados no Hospital Regional. Então, 17, 20, 23. E eu comentei que esse dado referentemente à ocupação dos leitos de UTI, ele era preocupante, porquanto logo no início do abrandamento desse distanciamento social, dessa quarentena, a ocupação de leitos em UTI caiu para 5 ou 6, e que em menos de um mês, menos de uma semana, cerca de uma semana, 2, evoluiu de 6 para 23. De maneira que no slide seguinte nós tentaremos analisar, porquanto houve uma modificação na divulgação desses dados, de maneira que eles não são agora individualizados referentemente à cidade de Santa Maria, ou melhor dizendo, particularizados referentemente à cidade de Santa Maria. Eles são agora, esses dados referentes à internação de pacientes em UTIs, eles são disponibilizados conjuntamente com os dados no restante do Rio Grande do Sul. Entretanto, nós ressaltamos que o número de pacientes internados em UTI no dia 13 de junho de 2020 eram 23 pacientes. Assim, com base nesse boletim epidemiológico de 17 de junho de 2020, publicado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, nós podemos constatar que o número de casos aumentou de 362 do dia 13 para 478 casos confirmados no dia 17 de junho. Também o número de óbitos aumentou de 7 para 10. Continuou apresentando as mesmas características epidemiológicas constatadas no dia 13, ou seja, predomínio na faixa etária dos 20 aos 39 anos e dos 40 aos 59 anos, com um número menor de casos na faixa etária acima dos 60 anos, e um número quase que inexpressivo comparativamente aos demais nas faixas etárias com menos de 20 anos, sendo que se ressalta um número de casos relativamente
expressivo quando se compara essas duas faixas, na faixa de até 10 anos, o que sugere um aumento também referentemente aos pacientes recém-nascidos e pediátricos. Também é um discreto predomínio do sexo feminino em relação ao sexo masculino. De maneira que, para que nós possamos verificar o percentual e o número de leitos ocupados em UTIs nos hospitais de Santa Maria, nós temos que consultar o banco de dados referentemente às internações hospitalares no Rio Grande do Sul. E é basicamente o que nós estamos fazendo, objetivando identificar esses dados, consultando esse banco de dados. E quando nós consultamos esse banco de dados, nos apresenta uma noção referentemente aos leitos ocupados em UTIs, que é os dados que nos interessam, comparativamente ao total de respiradores que se dispõe no estado do Rio Grande do Sul. Mas, basicamente, por hora, esse dado não nos interessa. O que nos interessa, de fato, é o número de pacientes internados em UTIs em Santa Maria. E quando nós analisamos os números de hospitais de pacientes internados em Santa Maria, nós encontramos na listagem somente 3 hospitais. O Hospital da Brigada Militar de Santa Maria, o Hospital Regional de Santa Maria e o Hospital Universitário de Santa Maria. O Hospital de Caridade, estranhamente, que é aquele que concentra o maior número de casos de pacientes com Covid-19 internados, não consta nessa lista. De maneira que nós vamos começar essa pesquisa verificando como se encontra a situação no Hospital Universitário de Santa Maria, em que se pode constatar que dos 24 leitos disponíveis em UTI, se dispõe de 21 ocupados. Então dá uma ocupação de 87,5%, quase no esgotamento do limite. Vamos continuar a nossa pesquisa, digitando de novo. Vamos para o Hospital Regional. O Hospital Regional está verde, ou seja, dos 10 leitos, somente 4 ocupados. Então, 21 com 4, nós já temos 25. Referentemente ao Hospital o Hospital da Brigada é verde. No Hospital da Brigada não tem leito e não tem internado. Então eu não sei por que ele consta nessa listagem. De maneira que nos resta identificar o número de pacientes internados no Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo. Esse é um hospital também aqui da cidade que concentra o maior número
de casos. E quando nós constatamos, ele nos dá a classificação amarela. Vamos analisar com maiores detalhes o amarelo. Dos 47 leitos disponibilizados, ocorreu um aumento no número de leitos e de número de respiradores, de maneira que esse hospital, que se encontrava no dia 13 quase com a sua lotação esgotada, agora dispõe de 29 ocupados. Então, 21 com 4 são 25, 25 mais 29, nós temos então 54, algo em torno de 54 pacientes, se eu não estou enganado. Então, fazendo um cálculo simples, em 4 dias, de 23 casos aumentou para mais de 50 casos em UTIs na região aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Feitas essas considerações retrospectivas referentemente aos boletins epidemiológicos dos dias 13 e 17 de junho de 2020, publicados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria relativamente à evolução da Covid-19 na cidade de Santa Maria, nós passamos a analisar o boletim epidemiológico de ontem, do dia 27 de julho de 2020, transcorrido cerca de um mês e meio após aqueles boletins do dia 13 e do dia 17, que nós constatamos que de 362 casos no dia 13 aumentou para 1.096 casos de casos confirmados de coronavírus com diagnóstico laboratorial. E o número de óbitos, que era de 7, aumentou para 24. De maneira que os dados referentemente à faixa etária e ao sexo, eles apresentaram-se semelhantes relativamente somente ao aumento no número de casos referentemente aos pacientes idosos, que de fato aumentou comparativamente aqueles boletins epidemiológicos, bem como relativamente ao número de pacientes na faixa etária acima dos 10 anos, entre os 10 e os 20 anos, que aumentou de 8 para 28 anos. No mais, conservou também uma predominância da faixa etária acima dos 20 anos, dos 20 aos 59 anos, e um discreto predomínio do sexo feminino em relação ao masculino. Esse dado, ele contraria, bem dizer, os dados referentemente à Covid-19, que no mundo tem sido constatado com um discreto predomínio do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Feitas essas observações, nós passamos comparativamente a analisar os dados referentemente à Covid-19, que no dia 13 de junho de 2020 haviam na cidade cerca de 362 casos e 7 óbitos, como mencionado anteriormente. E que no dia de ontem, esses dados eles aumentaram para 1.096 casos confirmados com 24 óbitos, ou seja, o número tanto de mortes como de casos confirmados, eles aproximadamente triplicaram. Referentemente aos dados da Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul,
no dia 13 de junho de 2020, haviam 14.627 casos e 344 mortes no estado do Rio Grande do Sul. No dia de ontem, foram computados cerca de 60.044 casos de Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, com óbitos de cerca de 1.611 casos, ou seja, houve um aumento no número de óbitos no estado do Rio Grande do Sul do dia 13 de junho para o dia de ontem, 27 de julho, de aproximadamente 5 vezes. O número de óbitos ele praticamente aumentou em cerca de 5 vezes. E o número de casos também foi aproximadamente esse. 5 vezes 5, 25, deu quase entre 5 a 6 vezes o número também de casos aumentou no estado do Rio Grande do Sul. Quando nós analisamos os dados referentemente ao Brasil, no dia 13 de junho, haviam cerca de 850.514 casos e 42.720 óbitos. No dia de ontem, constatou-se cerca de 2.442.375 pacientes, e o número de mortes foi de 87.618 casos. De maneira que o número de óbitos no Brasil, em um mês e meio, ele duplicou o número de mortes, enquanto que o número de casos de Covid-19 ele praticamente triplicou, quadruplicou, entre triplicar e quadruplicar. Então, basicamente, essa é a síntese que nós podemos fazer relativamente à evolução da Covid-19 em Santa Maria no período de aproximadamente um mês e meio. A seguir, nós passamos a analisar a ocupação dos leitos em UTI referentemente a esse período de aproximadamente um mês e meio, que nós faremos no slide seguinte. De maneira que em tela nós apresentamos a situação referentemente à ocupação de leitos de UTIs por pacientes portadores de Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, em que no dia 27 de julho constavam disponibilizados 22.386 leitos em UTI, uma ocupação de 77%, em que 1.837 leitos ocupados. Isto posto, nós passamos a acompanhar a situação na cidade de Santa Maria, em que a ocupação dos leitos denota um estado de atenção na faixa amarela. E quando nós digitamos o nome da cidade, aparece respectivamente os hospitais constantes em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 3 deles, o Hospital da Brigada Militar, o Hospital Regional de Santa Maria e o Hospital da Universidade Federal de Santa Maria, um quarto hospital que é denominado de Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, que não consta na cidade. A despeito da situação referentemente a esses leitos, a ocupação desses leitos denotar atenção, estar na faixa amarela de até 80%,
por cento. O Hospital Universitário de Santa Maria se encontra relativamente à ocupação desses leitos na faixa acima de 80% até 100% da ocupação. De maneira que nós vamos analisar com maiores detalhes a situação do Hospital Universitário de Santa Maria. Basicamente, o Hospital de Santa Maria, ele dispõe de 29 leitos em UTI, uma ocupação de 82,8%, 83%, com 24 leitos ocupados. É importante ressaltar que, quando nós começamos a acompanhar a ocupação desses leitos em UTIs aqui na cidade de Santa Maria, no dia 13 de junho de 2020, eram disponibilizados 24 leitos em UTI no Hospital Universitário. Como nós previmos, houve um colapso desses 24 leitos, de maneira que foi necessário se ampliar de 24 para 29. Contudo, a situação referentemente aos respiradores não é tão dramática quanto relativamente à ocupação dos leitos de UTI, porquanto há um percentual discretamente abaixo, cerca de 10% abaixo na ocupação desses ventiladores. Isto posto, nós passamos a analisar a situação do outro hospital aqui da cidade, qual seja do hospital regional de Santa Maria. Hospital Regional de Santa Maria. No Hospital Regional de Santa Maria, a situação ela é um pouco melhor, porquanto nesse hospital, dos 10 leitos disponibilizados para pacientes em Covid, 60% deles, 6 deles estão ocupados, ou seja, ele está deixando a faixa verde e passando para a faixa amarela. Feitas essas considerações acerca desse Hospital Regional de Santa Maria, nós passamos para a análise do Hospital de Caridade. Hospital de Caridade de Santa Maria, Astrogildo de Azevedo, que é o nome do outro hospital aqui da cidade. Hospital de Caridade. Nesse Hospital de Caridade, Astrogildo de Azevedo, também a situação é um pouco melhor do que na Universidade Federal de Santa Maria, porquanto nesse Hospital de Caridade há disponibilizados 50 leitos, uma ocupação de 58%, também deixando a faixa verde migrando para a faixa amarela, com 29 leitos ocupados. De maneira que um cálculo rápido relativamente aos leitos que não estão ocupados, disponibilizados ainda para pacientes com Covid-19, são
5 no hospital universitário, 4 no hospital regional, são 9 com 31, são 40 leitos. Então ainda a cidade dispõe de 40 leitos para atender pacientes portadores de Covid-19. É importante ressaltar que quando nós começamos a analisar, a acompanhar esse boletim epidemiológico referentemente à evolução da Covid-19 em Santa Maria, a ocupação desses leitos, no dia 13 de junho, haviam internados em UTIs na cidade cerca de, se não estou enganado, no dia 17, algo em torno de 23 pacientes. Transcorridos um mês e meio, esse número ele já se soma, já é bastante maior, porquanto são 24 no hospital universitário, 6 no hospital regional, dá 30, com mais 29 no hospital de caridade, já são 59 pacientes. Então ele praticamente duplicou a ocupação de leitos em UTI por pacientes de Covid em cerca de um mês, enquanto que o número de infectados triplicou e o número de mortes também triplicou. Então isso denota uma preocupação em que, de fato, a Covid-19 está migrando dos centros grandes, dos grandes centros urbanos, para cidades médias e pequenas do interior do Brasil. Finalmente, em tela, eu concluo esse vídeo apresentando o mapa do coronavírus na cidade, em que um número maior de casos ele se concentra na região central de Santa Maria, no centro de Santa Maria, com cerca de 97 casos. Um outro bairro aqui da cidade, que apresenta também um considerável número, é o denominado Camobi, em que foram detectados lá 85 casos, é onde um bairro em que se localiza a Universidade Federal de Santa Maria. Para quem chega em Santa Maria, ele vai desembarcar na rodoviária aqui municipal de Santa Maria, que se localiza aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes. É nesse bairro aqui, ó, bairro Nossa Senhora de Lourdes, que consta com 28 casos. É um bairro que se localiza próximo à região central. Ressalto novamente que apresenta algo em torno de 97 pacientes. Eu moro nessa região aqui do centro e também frequento essa outra região aqui da cidade, que apresenta um número mínimo de pacientes portadores da Covid-19. Então, basicamente, mais por curiosidade, para situar a quem vem a Santa Maria, que os maiores números de casos, ressalto novamente, se localizam na região central e no bairro de Camobi, que é onde se localiza nas proximidades da cidade universitária da Universidade Federal de Santa Maria.